A rivalidade entre a China e os Estados Unidos tem sido um dos temas mais relevantes nas arenas econômica e geopolítica mundial. Recentemente, porém, essa relação começou a se desgastar de forma alarmante. As bolsas de valores abriram há poucos minutos, e a situação não é nada favorável, especialmente no Nasdaq, onde as ações tecnológicas despencaram. Matt Egan está aqui para explicar a situação e o que está causando essa queda acentuada. A questão é complexa. De um lado, temos os Estados Unidos de Donald Trump, que buscam manter sua hegemonia no comércio e nas finanças globais. Do outro lado, a China, que se esforça para desempenhar um papel decisivo nos mercados mundiais, tentando aumentar sua superioridade na produção e exportação. Ambas as nações estão utilizando cartas poderosas, impondo tarifas entre si, mirando em empresas de tecnologia e fazendo movimentos diplomáticos estratégicos. Recentemente, uma notícia chocante abalou o cenário. A China eliminou a impressionante quantia de $1 trilhão, o que colocaria a economia dos Estados Unidos em uma situação bastante crítica. Essa revelação gerou uma onda de indignação. A postura do convidado sobre o tema é clara. Essa é mais uma maneira da China minar os interesses americanos. Quando Trump assumiu a presidência com o slogan América em primeiro lugar, ele adotou políticas rigorosas contra a China, visando fechar o déficit comercial e proteger os produtores americanos. Assim, as guerras de tarifas começaram e gigantes da tecnologia se tornaram alvos. A resposta da China e da região da Ásia não foi a esperada. Em vez de recuar, a China fortaleceu seus mercados alternativos e fez novos acordos comerciais na região da Ásia-Pacífico. A retaliação chinesa contra as tarifas imposta pelos Estados Unidos criou um ambiente de mercado desafiador para os agricultores e produtores americanos. O movimento mais impactante para a administração Trump e para a economia dos Estados Unidos, no entanto, foi a recente venda de títulos do Tesouro americano pela China. Isso resultou em um rombo de $1 trilhão na economia americana, algo que, quando ouvimos, pode parecer dramático e assustador. A pergunta que fica é: como o sistema financeiro irá reagir a essa mudança? Será que realmente assistimos a um desfecho que poderia evoluir para o colapso econômico? As implicações são profundas e perturbadoras, e vamos explorar o que realmente está em jogo nesse embate colossal pelo domínio econômico. A relação entre a China e os Estados Unidos tem se tornado uma das narrativas mais fascinantes da economia global. Ambos os países que buscam a dominação nos mercados internacionais se encontram em um momento de tensões crescentes. Recentemente, a China fez uma manobra arriscada ao vender bilhões em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, uma ação que pode ser entendida como um movimento estratégico em meio a um clima de concorrência acirrada. Esses eventos criaram um buraco de mais de $1 trilhão na economia americana, e a repercussão disso ainda está gerando polêmica. Imagine por um momento a tensão que ronda os investidores. A venda dessas obrigações não é apenas uma jogada financeira, é uma peça de um tabuleiro de xadrez geopolítico. O que acontece quando uma potência econômica decide retirar seu apoio financeiro à outra? Essa situação provoca uma grande incerteza e a dúvida se aproxima. Será que a economia americana realmente está em apuros? O número impressionante de $1 trilhão pode parecer alarmante, maior até mesmo que o orçamento anual de muitos países. Isso deixa as pessoas apreensivas. A economia americana pode colapsar assim da noite para o dia? Mas calma, a realidade não é tão simples. Os Estados Unidos possuem uma economia robusta e não cairão facilmente. Porém, a presença de dúvidas e preocupações é palpável. O que acontece quando um comprador fundamental de dívidas como a China se retira do jogo? Os juros sobre os títulos do Tesouro podem subir, tornando mais caro para o governo financiar sua dívida. E se o mercado começar a entrar em pânico? Bilhões de dólares podem evaporar rapidamente em um espaço de dias, levando a uma atmosfera de desespero. Em meio a tudo isso, é preciso olhar para as promessas de Donald Trump. Sua administração buscou fechar o déficit comercial com a China e proteger os trabalhadores americanos, mas a estratégia de tarifas provocou retaliações e, no fim, acabou prejudicando tanto americanos quanto chineses. A escalada da guerra comercial não apenas feriu produtores e agricultores americanos, mas também elevou os preços para os consumidores, incomodando a população. Ao tentar segurar a dominação econômica, parece que a administração Trump desperdiçou uma oportunidade de fortalecer alianças. A questão agora se torna: é possível que a China, ao retirar a demanda por títulos americanos, tenha superado as expectativas da administração? A resposta não é fácil. Com o crescimento contínuo da China, o panorama econômico norte-americano está repleto de turbulências. O que surgirá desse conflito?
Será que os dois países conseguirão encontrar um terreno comum para restaurar a harmonia comercial ou estarão destinados a intensificar suas rivalidades, causando um desdobramento imprevisível nas economias globais? A tensão entre essas duas potências continua, e o mundo observa atento ao desenrolar dessa história que pode impactar a todos nós. Nos últimos anos, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China se destacou como uma das maiores histórias econômicas e geopolíticas do mundo. Recentemente, um novo estresse surgiu nessa relação, levando os mercados de ações a abrir com grandes quedas, especialmente o Nasdaq, que concentra empresas de tecnologia. As ações caíram vertiginosamente enquanto os investidores mostravam preocupação com os avanços da inteligência artificial na China. De um lado está a administração de Donald Trump, decidida a manter a hegemonia americana no comércio global. Do outro, a China, que busca uma posição de destaque nos mercados mundiais, ampliando sua capacidade de produção e exportação. Ambos os países utilizam as tarifas como armas, visando empresas de tecnologia e fazendo movimentos diplomáticos estratégicos. Uma notícia alarmante recentemente informava que a China havia liquidado US$ 1 trilhão, uma ação que poderia complicar ainda mais a economia americana. No entanto, essa situação desencadeou um grito de alerta sobre a saúde da economia dos Estados Unidos. Foi sob o lema América em primeiro lugar que Trump implementou políticas rigorosas contra a China, buscando reduzir o déficit comercial e proteger os produtores americanos. As tarifas foram impostas, e as grandes empresas de tecnologia se tornaram alvos. Contudo, o cenário se mostrou mais complexo, com a China respondendo a essas medidas ao fortalecer seus próprios mercados e fechar novos acordos comerciais na região Ásia-Pacífico. Ao longo desse processo, a recente venda de títulos do Tesouro dos Estados Unidos pela China emergiu como um desafio significativo para a administração Trump. Essa venda criou um buraco de US$ 1 trilhão na economia americana, o que parece irreal, mas não é um fenômeno inédito. A possibilidade de a China, com sua crescente força econômica, desestabilizar os mercados americanos é uma preocupação recorrente. Enquanto isso, analistas avisam que o endividamento público dos Estados Unidos atinge níveis recordes, dificultando a rolagem das dívidas em tempos de juros elevados. A situação é crítica. Um grande investimento em títulos do Tesouro pode não ser suficiente para cobrir o crescimento da dívida pública. E a pergunta permanece: os Estados Unidos estão realmente em perigo? Os fundamentos da economia americana ainda são sólidos com inovação tecnológica e poder de consumo, além da manutenção do dólar como moeda de reserva. No entanto, isso não significa que a economia americana esteja imune a desacelerações, déficits orçamentários crescentes e tensões políticas crescentes. A situação é ainda mais complicada com a pressão da China, que pode explorar essas vulnerabilidades em benefício próprio. Diante desse cenário, as promessas de fechamento do superávit comercial chinês por Trump não conseguiram se materializar. A globalização e as dinâmicas de mercado mudaram, e a pandemia complicou ainda mais o comércio internacional. A China ainda apresenta um superávit comercial robusto, enquanto os Estados Unidos continuam a enfrentar déficits. As medidas punitivas de Trump não alcançaram os resultados esperados, e agora? O que resta é uma tensão crescente entre as duas potências. O que acontecerá nesse confronto? As respostas são incertas. Os líderes mundiais estão no impasse, e a abordagem que adotarem determinará o futuro econômico do planeta. Uma nova guerra comercial, ou um compromisso que restabeleça as relações, pode mudar o rumo das economias. A dúvida persiste: será que US$ 1 trilhão evaporou de fato, ou estamos apenas assistindo a um rearranjo no grande tabuleiro das finanças globais? A luta entre esses titãs da economia apenas começou, e os desdobramentos prometem ser intensos. A rivalidade entre China e Estados Unidos se transformou em um dos principais cenários econômicos e geopolíticos do mundo nos últimos anos. No entanto, um novo estrangulamento ameaça essa relação delicada. Recentemente, ao abrir os mercados, o impacto foi imediato e severo, principalmente no índice tecnológico Nasdaq. O que provocou essa queda avassaladora? A crescente preocupação com os avanços da inteligência artificial chinesa, que promete mudar as regras do jogo. De um lado, temos os Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump, determinada a manter sua dominação nos mercados globais. Do outro, a China, trabalhando para se afirmar como um player essencial nas trocas internacionais, almejando aumentar sua produção e exportações. Ambos os lados jogam suas cartas mais fortes, implementando tarifas e movendo seus peões no tabuleiro diplomático. Ainda mais preocupante foi a notícia de que a China eliminou US$ 1 trilhão em títulos que estavam nas mãos dos Estados Unidos, um movimento que deixou muitos agentes do mercado alarmados.
A questão que surge é perturbadora. A economia americana realmente está à beira do colapso? Apesar de não ser razoável afirmar que o Império Americano entrará em colapso por causa da venda de títulos, a realidade é que a ausência desse comprador crucial faz com que os juros aumentem, encarecendo as dívidas públicas dos Estados Unidos. Parece um cenário aterrador. Quem realmente pode suportar a venda de $1 trilhão em um só movimento? Para muitos, isso revela uma fragilidade escondida sob a robustez da economia americana. Contudo, a realidade é mais complexa. O que realmente está em jogo são as repercussões dessa venda nas bolsas e a repercussão no dia a dia das pessoas. As tensões só aumentam. O discurso de Trump visava fechar o déficit comercial, um objetivo que, segundo estudos, pode estar se distanciando cada vez mais. O que a pandemia fez foi apenas complicar ainda mais essa dinâmica. Separar os conflitos sobre empregos e tarifas não é fácil. Enquanto os americanos reclamam dos empregos que estão sendo levados, os chineses se queixam das limitações impostas pela tecnologia e das tarifas injustas. Para onde isso nos levará? As possibilidades são várias. O cenário positivo vê ambas as potências encontrando um meio termo, restabelecendo o comércio. Mas o lado negativo pode significar tensões crescentes e a fragmentação da economia global em blocos rivais. A sensação é de uma bomba relógio prestes a explodir. As consequências desse embate são vastas, abrangendo desde as finanças até as relações pessoais entre os cidadãos dos dois países. À medida que as incertezas persistem, revela-se uma pergunta crucial. Até que ponto os Estados Unidos conseguirão suportar essa pressão? A batalha entre essas duas potências não é apenas sobre números. É sobre o futuro da economia global e os reais impactos nas vidas das pessoas. A cada movimento no tabuleiro, novos desdobramentos podem surgir, levantando um mar de questionamentos. Será que o Império Americano realmente resiste? A rivalidade entre China e Estados Unidos sempre foi uma das histórias mais importantes no cenário econômico e geopolítico mundial. Recentemente, no entanto, essa relação começou a apresentar tensões alarmantes. A Bolsa de Valores abriu, e os números não são nada animadores. As ações, especialmente as das empresas de tecnologia, despencaram. Um sinal claro da crescente preocupação dos investidores com o avanço da inteligência artificial na China. Em um lado do tabuleiro está o governo dos Estados Unidos, buscando manter sua posição dominante no comércio global. No outro, a ascensão da China, que se esforça para se firmar como um jogador fundamental nos mercados internacionais, aumentando sua capacidade de produção e exportação. Ambos os países têm recorrido a medidas drásticas, como tarifas exorbitantes, especialmente voltadas para as grandes empresas de tecnologia, e manobras diplomáticas, cientes de que estão lidando com uma batalha gigantesca. Uma das notícias mais impactantes foi a de que a China havia eliminado a impressionante quantia de $1 trilhão em títulos do Tesouro Americano, uma ação que deixou a economia dos Estados Unidos em uma situação muito difícil. Essa notícia não só causou um clamor entre analistas e investidores, mas também evidenciou a capacidade que a China tem de abalar a economia americana. Ao assumir a presidência, Donald Trump buscou fechar o déficit comercial com a China e proteger os trabalhadores americanos. Mas as tarifas que ele impôs afetaram negativamente ambos os lados. O ambiente de mercado se tornou bastante hostil para os agricultores e produtores americanos. Enquanto a China buscou fortalecer seus mercados alternativos. Entretanto, uma das jogadas mais arriscadas da administração Trump foi a venda de títulos do Tesouro Americano pela China que, de forma imprevisível, provocou uma queda abrupta no mercado financeiro. O buraco de $1 trilhão na economia parece um exagero, mas a realidade é que uma venda maciça como essa poderia afetar as taxas de juros e ampliar a dívida pública. O que pode acontecer no longo prazo? Existe a esperança de que esses dois gigantes encontrem um equilíbrio, mas também há o risco de que suas ações danosas levem a um colapso econômico global, fraturando o mundo em blocos opostos. A situação é tensa e incerta. Os estados podem encontrar soluções inovadoras, mas a China continua construindo seu poderio comercial, e enquanto o conflito perdurar, mais manchetes alarmantes aparecerão. A questão que fica é, conseguirá a economia americana se recuperar diante de todos esses desafios? As tensões entre essas duas potências podem desencadear uma nova era de instabilidade econômica. A ascensão da China não pode ser ignorada, e a habilidade de Donald Trump de lidar com essa situação crítica pode determinar o futuro não apenas dos Estados Unidos, mas de toda a economia global. Assim, a luta entre esses gigantes está longe de acabar. O que acontecerá a seguir?
Final chocante. Como o último golpe, se os Estados Unidos não ajustarem suas estratégias rapidamente, a iminente falência de gigantes como a Amazon não será apenas uma possibilidade, mas uma realidade aterrorizante, configurando um desgosto financeiro sem precedentes mundialmente. Estaremos prontos para suportar as consequências?